Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e nesse vídeo eu vou fazer mais uma resolução comentada de um ano do Enem. No caso aqui eu vou pegar a prova do caderno azul do Enem 2017 na sua primeira aplicação, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. Além disso, eu vou pedir para você, como sempre, dar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar sabendo quando novos vídeos forem enviados para o YouTube e indicar para os seus amigos, compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, porque assim ele chega para mais pessoas, o YouTube entende a relevância desse canal e ele começa a ser indicado para mais pessoas e por tabela eu começo a fazer mais vídeos para ajudar você aí na sua preparação. Pessoal, vamos pegar aqui as questões do conteúdo de história da prova de ciências humanas. Eu vou fazer depois um vídeo separado com as questões de sociologia e de filosofia, para não ficar um vídeo muito longo. Mas vamos começar aqui já com a questão de número 46. Primeira questão dessa prova, né, da parte de ciências humanas, que é uma prova que traz um texto sobre a África, né? Então você tem lá, ó, no Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi o centro de um comércio internacional, onde tudo era negociado. Sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia, matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio. O sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Então, aqui, né, um conteúdo de história da África, né, que tem aparecido nos últimos exames, inclusive em vários vestibulares, né? Há referências à importância cultural da cidade de Tombuctu também em outras provas que eu já fiz correção aqui no canal. Então, vamos lá. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era o... Alternativa A, isolamento geográfico do Saara Ocidental. Bom, mas ele fala lá no texto que havia, né, um comércio muito grande e que havia uma interligação entre várias regiões, porque olha lá o provérbio, né? O sal vem do norte, né? O ouro do sul, ou seja, essa cidade não era geograficamente isolada, ela ficava no eixo de uma rota importante de comércio. Então, já podemos descartar a alternativa A. B, exploração intensiva de recursos naturais. Só que a relevância dessa cidade não era o fato dela ser uma região produtora de algo que fosse de um extrativismo, então também está incorreto. Alternativa C, posição relativa nas redes de circulação. Sim, né? Era uma cidade que adquiria importância justamente por ficar numa rota ali de comércio, quer dizer, acaba virando um centro em que essas diferentes rotas comerciais se encontravam e aí você tinha ali tão um centro de comércio, mas também de difusão de conhecimentos. Então aqui, né, alternativa C, alternativa correta, mas vamos ver as outras. D, tráfico transatlântico de mão de obra servil, mas não há nenhuma menção aqui à relevância dessa cidade para o tráfico negreiro, por exemplo. Ele fala de escravos, mas repare o seguinte, né? Havia um comércio de escravos no interior da África. Ele não está falando aqui da relação com os europeus. Então, está incorreto essa alternativa D. E aí, competição econômica dos reinos da região. Mas ele também não está falando de uma rivalidade de comércio entre várias regiões. Ele está tentando explicar qual é a relevância de Tombuctu naquele contexto. Então, aqui na questão 46, o gabarito correto seria a alternativa C, tá? Então, já temos aqui a primeira questão resolvida. Na sequência, temos também a questão 47, que é uma questão que fala da ONU no pós-guerra, né? E ali o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 48, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Tá, então vamos lá
Primeiro aqui um contexto rápido, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita ali muito no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, como reação a toda a abominação, né, do nazismo, e essa questão de negar a validade daquelas teorias raciais que haviam dominado o debate, né, no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, e tinham alimentado questões como, por exemplo, o nazismo. Né? É nesse contexto, inclusive, que a obra do Gilberto Freire, né, do Casagrande Senzala, que mostra uma visão positiva sobre a miscigenação, ganha muito destaque internacional. Tá? Tem um vídeo aqui no canal sobre teorias raciais do século XIX, vai lá no Mais Visto, se você ainda não viu, onde eu explico melhor essas teorias do século XIX. É bem interessante e é bem recorrente menção a isso nos vestibulares. Mas vamos voltar aqui para a questão. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava o ataque pelos japoneses à base americana de Pearl Harbor. Isso marca a entrada dos Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial, ali no final de 41. Né? Acho que tem coisa mais relevante com o nazismo e o término da guerra, né? Mas vamos ver as outras. B. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. Só que em 48 a Guerra Fria ainda estava se enunciando, tanto que a União Soviética faz parte ali do Conselho de Segurança da ONU, fazia parte, né, da criação da ONU. Então, assim, a Guerra Fria ainda vai ganhar seus contornos mais evidentes nos anos seguintes, né? E também não é a motivação da Declaração dos Direitos Humanos. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Embora seja horrível, a morte em uma situação de guerra de militares é algo que, infelizmente, faz parte do contexto de guerra. Não é a grande perturbação que a guerra causa, né? Mas olha o item D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Aí sim, né? A ideia da Declaração dos Direitos Humanos como uma grande reação à barbárie, né, do Holocausto, à barbárie da segregação nazista, alimentada aí sim por aquelas teorias raciais que o texto menciona. Então, aqui na questão 47, sem sombra de dúvida, a alternativa D, alternativa correta. Aí tem uma menção interessante aqui, lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças americanas. Sim, se você for pensar no crime que é cometido aqui, né, você jogar 2 bombas atômicas em cidades que não eram alvos militares para acelerar o término da guerra, pode ser entendido como uma violação de direitos humanos. Porém, a gente tem que lembrar que, uma vez que são os Estados Unidos que vencem a guerra contra o Japão, não haverá nenhum tipo de punição, né, por essa atitude dos Estados Unidos. Né? Aquela questão que também é muito interessante quando a gente lida com essa questão internacional. Né? Não há ninguém ingênuo e ninguém é só bonzinho. Né? Mesmo os países que condenam violações de direitos humanos em outros contextos, na medida das suas conveniências, eles também violam direitos humanos, né? Então, não é por conta disso que é criada a declaração, mas sim pelo que está no item D. Então, questão 47, alternativa D, execução de judeus e eslavos em guetos e campos de concentração nazista. Beleza? Vamos aqui para o outro lado da página, que a questão 50 também faz parte dos conteúdos de história. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Bom, isso aqui consta da Constituição, né, da República Federativa do Brasil de 1988, né, que é a Constituição válida atualmente. Inclusive é em torno disso aqui que se debate aquela questão do marco temporal, né, porque tem toda essa discussão, né, de quando você reconhece a ocupação de um território indígena por um grupo, né? E aí tem toda uma briga, interesses, obviamente, de alguns latifundiários em mudar parâmetros para benefício, né? Então nós temos lá a perspectiva das reivindicações relativas à aplicação deste preceito normativo
tem vista a vinculação histórica fundamental entre. Então, por que a gente tem que reconhecer, né, a posse dessas terras, costumes originários, qual o vínculo entre esses elementos? Então, a gente tem lá miscigenação, etnia e miscigenação racial. Bom, só que aqui a gente não está falando de um contexto de miscigenação racial, tanto que a gente está falando de comunidades muitas vezes isoladas e comunidades que têm características próprias. Então nós não estamos falando de uma sociedade miscigenada, nós estamos falando de uma sociedade que tem ali suas tradições preservadas. B. Sociedade e igualdade jurídica. Bom, é óbvio que dentro do Estado brasileiro a gente parte do princípio da igualdade jurídica, só que existem algumas peculiaridades na questão indígena por se tratar de populações que têm dinâmicas culturais muito particulares. Então, também não seria exatamente esse o princípio ali, né? C. Espaço de sobrevivência cultural. Por quê? Porque repare o seguinte, que a demarcação de terras é uma questão de espaço. E derivado dessa demarcação de terras, há o entendimento de que isso é necessário para preservar o modo de vida daqueles indígenas, ou seja, sobrevivência de uma determinada cultura. Então, aqui na questão 50, o item C parece mais adequado. Vamos lá. Progresso e educação ambiental. Mas não é uma questão de educação ambiental, até porque educação ambiental não seria restrita só à questão dos povos indígenas, né? Você teria que fazer campanhas de educação ambiental para toda a sociedade. Bem-estar e modernização econômica. Não necessariamente porque você, dentro desses espaços, você vai permitir, por exemplo, que os indígenas preservem práticas econômicas que não são, por exemplo, práticas econômicas capitalistas, né? Práticas de cultivo, práticas de pesca, práticas de caça, que são tradicionais, não são inseridas num contexto de modernização econômica. Então, aqui na questão 50, alternativa correta, alternativa C. Tá? E seguindo aqui, passando para a outra página, uma questão que é bem famosa já, que é a questão que tem a fotografia, né, do menino com a escrava. Então, olha lá, questão 51, né, temos um menino ao lado de uma mulher negra, fotografia, né, de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica, cartão de visita, né, 1860. Cartão de visita, no caso, é o formato, tá, da prova, da fotografia, tá? Não é que isso era um cartão de visita dado para alguém, tipo, tome aqui minha foto, né? Meu cartão de visita é minha foto com a cama de leite, não. A fotografia datada de 1860 é o início da cultura escravista, é um indício da cultura escravista no Brasil ao expressar a. Então vamos lá. Ambiguidade do trabalho doméstico, exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Bom, o que é a ama de leite num contexto escravocrata, né? Ama de leite é um dos tipos de escravo doméstico, né? É um escravo que é uma propriedade, ele é subordinado ao seu proprietário, porém, ele desenvolve um trabalho do cuidar de crianças, do alimentar crianças, que acaba estabelecendo entre essa escrava e a criança que ela cuida certos laços, que são laços muito próximos daquele de laços de relação familiar, o que caracterizaria uma ambiguidade, né? Porque ao mesmo tempo ela é uma propriedade, mas talvez seja a pessoa que desenvolve uma figura maternal com relação a essa criança. Então, é interessante esse item A. Vamos ver os outros. B. Integração dos escravos a valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Bom, mas aqui a gente tem que pensar que essa escrava está inserida dentro de um contexto familiar que não é o seu contexto familiar, né? É inclusive muito em torno dessa figura da ama de leite e desse tipo de relação que a gente desenvolve aquele contexto, por exemplo, do se referir a babás, empregadas domésticas, como é quase da família, né? É interessante esse quase da família, porque no sentido de propriedade ela é da família, né? Mas é num quase da família no sentido de que, olha, é como se fosse uma pessoa do vínculo familiar.
Só que é quase, né? Não é, nunca é, né? É quando é conveniente explorar essa situação como sendo ali uma relação harmoniosa. Deixa de ser no momento em que esse vínculo precisa ser rompido, né? Então, não é a questão de um vínculo familiar, né? Melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, associada ao trabalho doméstico, privilégios aos cativos. Bom, de fato, se a gente for olhar aqui, a roupa dela é uma roupa que dá para você caracterizar como uma roupa elegante, uma roupa até luxuosa. Porém, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, isso aqui se trata de um ensaio fotográfico. Isso não significa que essa escrava se vestia assim efetivamente. Segundo, né, a gente tem que pensar que a ama de leite, assim como alguns escravos do ambiente doméstico, eles são escravos que servem a seus senhores dentro do ambiente familiar e dentro de ambientes que muitas vezes exigiam um certo refinamento do vestir. E isso acabava se estendendo aos escravos não por um privilégio, mas por uma demanda do próprio senhor. Então, não, a gente não está falando de uma condição de vida melhor para os escravos, tá? D. Esfera da vida privada, centralizada a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Bom, a ama de leite, ela cuida das crianças, ela é uma babá, se a gente for adaptar para uma linguagem atual. Mas não há nada que indique, por exemplo, que ela promove algum tipo de educação letrada. Não dá nem para afirmar que essa escrava era letrada. Muito menos que era ela que ensinava a criança. Então, não pode ser. E distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Bom, mas aqui a gente não tem uma ideia de mestiçagem expressa nessa imagem, então não faria sentido. Então, aqui no caso da questão 51, né, que é a da fotografia aqui do Augusto Gomes Leal e sua ama de leite, né, questão 51 da prova, aqui no caderno azul, a alternativa mais adequada seria você marcar a alternativa A, porque de fato mostra essa ambiguidade, né, da relação de afeto, mas ao mesmo tempo a relação de propriedade, né, essa relação de proximidade, de carinho com a violência e a questão desumanizada da escravidão. Né? Muito boa, muito interessante essa questão aqui. Na sequência, a gente vai ter que saltar lá para a questão 62, aqui na minha anotação, que é outra questão de história, que fala dos anos 20 e 30, né? Olha lá, 62, né, vai falar do New Deal, então estamos falando do contexto da crise iniciada em 29, que se arrasta pelos anos 30, né? O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre custo de produção e preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isso é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Tá? Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivavam. Bom, New Deal é o conjunto de medidas tomada ali pelo presidente americano Franklin Delano Roosevelt, né, como um meio de intervenção do Estado, né, uma proposta que é keynesiana, para conter ali, reverter os efeitos da crise que se inicia em 29, né? O Roosevelt, que é eleito ali em 32, né, começa a aplicar suas medidas ao longo dos anos 30 e vai mantê-las até o fim do seu governo, né? Ele que teve 4 mandatos, né? Faleceu de causas naturais em 45. Então vamos lá, flexibilizavam as regras do mercado financeiro, mas não, né? Porque vamos pensar nos termos, né? Flexibilização, pessoal, é um termo que a gente acostuma a ouvir esse termo dos liberais que querem justamente desregramento. Flexibilização, em termos econômicos, significa quebrar regras. E é justamente essa uma das causas da crise de 29. O fato de ser um mercado muito pouco regulado. Uma das questões que o Roosevelt faz durante seu governo é justamente tentar regular
com mais rigidez, com maior cuidado o mercado de capitais. Para, por exemplo, evitar que você invista numa ação de uma empresa que está à beira da falência. Porque provavelmente vai aparecer aí algum liberal dizendo: ah, é um absurdo, tem que ser um mercado desregulado. E quem te garante que uma ação ofertada na Bolsa de Valores de fato corresponde ao que ele está te oferecendo? Isso tem que ter um órgão de fiscalização e de controle. Senão vira uma bagunça. Então o item A não pode ser. B. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. Nossa, bem complexa essa alternativa, né? Porque, vamos lá. O que seria uma tributação regressiva, né? Por exemplo, você pagar menos ou mais impostos de acordo com a sua renda. Então, por exemplo, uma tributação regressiva. Quanto mais você faz, mais produz, menos imposto paga. Isso é bem complexo, não é disso que ele está falando aqui, né? C. Introduzir dispositivos de contenção creditícia. Só que isso significaria restringir crédito. Ou seja, limitar o acesso ao dinheiro. E olha lá o que ele fala no texto, né? Controle de preços e da produção, mas, olha só, revalorização de salários e poder aquisitivo das massas. Quer dizer, ele está querendo fazer a economia voltar a girar. Voltar a incentivar, por exemplo, consumo. Por quê, pessoal? Como é que você reverte uma crise cíclica, né? Você tem que frear os dois maiores componentes de uma crise. No caso de 29, é a queda no consumo associada a um desemprego enorme. Então, como é que você reverte isso? Gerando emprego, porque aí sim, uma população empregada e melhor remunerada volta a ter condições de suprir suas necessidades por meio de consumo. Isso naturalmente incentiva a ampliação da produção, o que vai levar a uma maior demanda por contratações e vai, né, reverter essa possibilidade. Então você não poderia restringir crédito. Você teria que tornar o crédito mais racionalizado, mas não restrito, tá? Então não pode ser. Alternativa D. Racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Bom, duas coisas. Primeiro, que a tecnologia da época não é de automação, né? A gente está falando de um processo no início do século XX, década de 30. E outra, né? Se a ideia era gerar emprego, o processo de automação não faria sentido. Porque a automação ela reduz o emprego, né? E a alternativa E. Recompor os mecanismos da acumulação econômica por meio de intervenção estatal. Aí sim, né? O que ele quer dizer com recompor mecanismos de acumulação econômica? Na verdade, é recompor, reorganizar todas as atividades econômicas, mas isso por meio de uma ação do Estado. Então, aqui na questão 62, a melhor alternativa, sem sombra de dúvida, a alternativa E. Tá? Então, aqui, tranquilo. E na sequência, vamos fazer aqui a questão 63. E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, atenham fogo às estantes das bibliotecas, desviem o curso dos canais para inundar os museus, empunhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. Martinelli, Manifesto Futurista. Que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacado no texto. Bom, o que ele faz aqui no texto? Ele fala para colocar fogo nas bibliotecas, ele fala para destruir museus. Então, assim, basicamente o que ele quer é a destruição do passado. Né? Por quê? Porque ele é futurista e porque ele está muito associado a todas as ideologias do modernismo dos anos 30, né? Esse grande movimento que a gente no Brasil transporta como modernismo, né? Então, vamos lá, o que ele quer dizer? A tradição é uma força incontrolável. Não, ele está querendo destruir. A arte é a expressão da memória coletiva. Não, porque para ele a arte que ele propõe não é uma arte de memória. É uma arte de vanguarda, uma arte sem vínculos com o passado. C. A modernidade é a superação decisiva da história. Se você considera que história está associada a este passado que ele visa destruir, adequado.
D, a realidade cultural é determinada economicamente. Não, ele não faz esse vínculo entre economia e cultura. A memória é um elemento crucial da identidade cultural, não, tanto que ele defende a destruição. Então, aqui a melhor alternativa, sem dúvida, a alternativa C. Só lembrar uma coisa, né? O futurismo influenciou esteticamente vários elementos do fascismo, né? Essa ideia do progresso, da máquina, né? O que é curioso, porque tem um aspecto do fascismo que é conservador e faz muitas referências ao passado, né? No caso da Itália, ao passado romano, no nazismo também. Mas é interessante isso, porque embora o fascismo tenha esse elo com o futurismo e esse elo com o passado, né? Como o fascismo ele conjuga conceitos que a princípio são conceitos contraditórios, é porque ele faz uma releitura muito freestyle deles, né? O fascismo tem um apelo ao passado, mas há um passado idealizado, né? Ao que do passado serve ao seu propósito de construção de um futuro, tá? Então também tem essa dica aí, porque o futurismo apareceu em algumas provas recentemente fazendo essa analogia com o fascismo, né? Porque é um elemento ali, né, da cultura da época, tem vinculações de membros, né, da corrente futurista que depois eram assumidamente fascistas, né, e por aí vai. Então, questão 63, alternativa C. E aqui vamos rolar até a questão de número 70. Opa, passei por ela, está aqui do outro lado. Um texto do Jorge Duby, Economia Rural e Vida no Campo. Vamos lá. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo de suas dimensões. E esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. E as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante neste aperfeiçoamento. Tá, o texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço da técnico na Europa, né, que resultou. Bom, ele fala que para produzir mais lã, né, as raças foram melhoradas, levando a animais maiores. Então a gente está vendo aqui que existe uma espécie, uma forma, né, de seleção, né, desses animais com vista, né, a maior produção de lã, né, por esses animais. Então vamos lá, né? O que acontece? O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e crescimento do trabalho escravo. Mas não há uma expansão do trabalho escravo na Europa, né? Desenvolvimento da vida urbana, pode ser, né? Porque a gente está num processo de renascimento comercial, né? No processo de renascimento urbano. Padronização dos impostos locais, ele não menciona isso, né? Uniformização do processo produtivo, ele não está falando de uniformização de padrão produtivo, né? Ele está falando do desenvolvimento de certas técnicas mais adequadas, né? De criação, seleção de animais. Descentralização da estrutura fundiária, não, porque aí você teria que eliminar a grande propriedade, por exemplo, concentrada na mão dos nobres. Também não é essa a questão. Então, aqui na questão 70, né, a melhor alternativa, né, obviamente, é a B. Por quê? Porque estamos falando aqui de um contexto de renascimento comercial e urbano, tá? Porque você está falando de Flandres, né, ou de lugares onde você fazia o comércio, e era obviamente esse aperfeiçoamento do trabalho do campo que, aumentando a produtividade, possibilitava a vida urbana. Então é por isso que aqui na questão 70 você deveria marcar a alternativa B. Bom, pessoal, vamos aqui continuar a nossa resolução na questão 74, que diz o seguinte: a participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independente do regime econômico, social e da estrutura institucional vigente em cada um deles.
É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão em geral subrepresentadas nos órgãos de poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo desta parte da população. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter este quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de. Então vamos lá, o que o Estado brasileiro tem feito para aumentar o número de mulheres, por exemplo, eleitas para o poder legislativo, para prefeituras, para a Câmara de Deputados, Senado, qualquer um que seja. Então olha lá. Leis de combate à violência doméstica. Bom, leis de combate à violência doméstica não refletem numa maior representação das mulheres nos espaços de poder. Então não poderia ser. B. Cota de gênero nas candidaturas partidárias. Sim, hoje os partidos políticos têm que atender a uma certa cota. Eles não podem simplesmente indicar candidatos homens. Inclusive, isso é foco de bastante controvérsia, porque o que a gente observa em vários partidos políticos brasileiros, que eles preenchem esse requisito com candidaturas que são candidaturas meramente para cumprir essa regulamentação. Por quê? Porque são candidatas que sequer têm campanhas organizadas pelo partido, né? Isso quando, e temos vários casos, né, quando você não tem essas candidaturas de mulheres sendo utilizadas apenas para justificar o uso de verba do fundo partidário, né? Na verdade, a campanha da candidata alimenta o partido que gasta esse dinheiro na campanha dos outros candidatos que são realmente do interesse do partido, né? Então, é a alternativa B, mas cabe aqui também essa ponderação, né? Vamos ver programa de mobilização política nas escolas, não, inclusive, falar de política na escola brasileira tem se tornado uma tarefa cada vez mais complicada, né? Porque você não pode falar de política porque você já é acusado automaticamente de estar fazendo apologia, né, a alguém, a ser um militante, a ser alguma coisa do gênero, né? Propaganda de incentivo do voto consciente, mas isso também não necessariamente levaria a um aumento do número de mulheres, né? Apoio financeiro às lideranças femininas também não é isso que é feito, né? O que se fez foi o estabelecimento dessas cotas de gênero nas candidaturas partidárias, que é uma questão aí muito pouco... que resulta muito pouco, na verdade, em um acréscimo de mulheres nos cargos eletivos, né? Mas, de toda forma, é uma medida que vinha sendo implementada, né? Depois da 74, temos aqui que ir para a questão de número 76, que é uma questão que fala o seguinte: sou filho natural de uma negra africana livre da costa da Mina, Nagô nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito, né? Isso aqui está no livro do Sidney Chalub, né? História contada, capítulos de História Social da Literatura no Brasil, né? Esse trecho de memórias, Luiz Gama, né? O jurista Luiz Gama ressalta a importância dos... Então vamos lá. Laços de solidariedade familiar, mas ele não tá, ele tá falando da mãe dele, mas ele não está falando de uma rede de solidariedade, né? Estratégia de resistência cultural. Olha que interessante, né? Porque a mãe dele recusa o batismo, quer dizer, a mãe dele não aceita ser incorporada a uma cultura do branco. Não pode ser, né? Mecanismo de hierarquização tribal, mas ele, apesar de mencionar as origens africanas de sua mãe, não está mencionando a estrutura social de uma sociedade africana, né? Instrumentos de dominação religiosa, mas ela não é dominada por essa religião, né? Ela justamente resiste a isso. E os limites da concessão de alforria, né? Então aqui na questão 76, né? Questão 76, a melhor é uma forma de resistência cultural, porque ele fala justamente
do fato da mãe dele recusar-se a aceitar uma religião imposta, né, pelo branco. Então, questão bem interessante aqui, né, referindo-se aí ao Luiz Gama. A próxima é a 78 ou 79. Vamos ver aqui a 78. Aqui está. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importava pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Olha que interessante, né? Goebbels, ministro da propaganda nazista, né? Que montou ali toda uma rede de utilização do cinema, da rádio, né? Do controle completo sobre os meios de comunicação para difusão do nazismo e depois, né, com a ascensão ao poder, de massificação, né, da ideologia como única viável na Alemanha, né? E, obviamente, você faz esse vínculo, né, entre o Estado Novo, o uso da mídia, né, aquilo que na época acabava sendo a grande escola midiática, que era o nazismo, né, era o primeiro Estado a fazer um uso tão sistematizado dos meios de comunicação, né. Controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política à medida que visava conquistar apoio popular na legitimação do novo governo. Você mobiliza a população a partir dos meios de comunicação de massa, cria essa adesão da população, e você fala, bom, tá aí, o meu governo é legítimo porque eu sou apoiado pelo povo. Olha que interessante, né? Vamos ver a B. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Não, porque era um Estado autoritário. A decisão não vem da vontade da população, vem da vontade do grande líder, no caso Getúlio Vargas. Embora esse diga que faz um governo em nome dos interesses, das vontades do povo. Né? Mas ele é uma figura autoritária, né? Então não é isso. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Não é aumentar a informação, é restringir, é afunilar, é deixar que o discurso seja pautado pelo interesse do governante. Por quê? Porque é ele que controla o meio de comunicação. D. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Também não, porque é justamente você censurar quem se opõe e tentar controlar todos os meios, né? Óbvio que no Brasil não chegou a acontecer o que houve na Alemanha nazista, né? De você ter um controle estatal direto dos meios de comunicação completamente, mas você tinha ali um alinhamento, né, de boa parte da imprensa, né, e uma parcela ali da imprensa que também não fazia oposição, né, que era inócua. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo, também não. Né, fazer com que a população seja manipulada pelo governo. Né. Então é a alternativa A, né, que é, pessoal, aquilo que a gente vê, por exemplo, quando você observa manifestações de apoio a governo, né? Que é o cara mostrar, olha como eu sou querido, eu vou nos lugares, eu sou bem recebido. Óbvio, o cara não vai botar um corte ali de um cara xingando ele. Você vai editar esse negócio. Isso é óbvio, né? Então, isso o Vargas fazia, isso é a lógica da propaganda política da década de 30 até hoje. Então, você tinha ali, né, o item A como o melhor para você marcar. E aqui do outro lado, deixa eu ver, temos aqui a 79 e a 80. Ó. 79, Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou pequenas concessões. Moses Finlay, né? Um autor bastante relevante quando se fala de antiguidade. Bom, o Solon, ele é o primeiro legislador grego a fazer uma série de reformas, né? Tem muito a ver com o fim da escravidão por dívidas, tá? Texto 2, já vai falar da realidade romana, né? A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós.
A publicação dessas leis por volta de 450 a.C. foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum, potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Né? Isso está no livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Né? Pedro Paulo Funari, que foi meu professor de História Antiga na graduação na Unicamp. Né? Então, texto aqui dele, um autor também muito importante, né, um brasileiro, né, um autor que trata de antiguidade. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas no texto consiste na ideia de que, vamos lá, a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Só que aqui a gente tem um ponto. Democracia é um modelo político que a gente observa em Atenas, mas a gente não observa no mundo romano. Então, não haveria convergência dessas realidades, né? A invenção dos códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Só que vamos lá. No texto do Solon, ele menciona que há uma aristocracia, quer dizer, uma elite de proprietários que controla, né, a organização social, mas, e no mundo romano também, né, o Senado, né, a elite senatorial. Pessoal, a existência de regras, de lei, pode se dar ao serviço de oligarquias, de aristocracias. Então, não é porque existem códigos de lei que uma aristocracia não pode operar. Pelo contrário, as aristocracias estabelecem códigos de lei para impor à sociedade seus valores por meio de regramentos. Então, está incorreto. C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. É um mecanismo, mas assim, podem existir sociedades desprovidas de regulamentos oficiais. Né? Você não precisa ter um Estado com leis para caracterizar a formação de uma sociedade, senão nós não teríamos, por exemplo, sociedades ágrafas, né? Sociedades sem letramento, sem esse tipo de codificação jurídica. Né? Então, complicado essa alternativa C. D. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. Não, pessoal. Por quê? Porque moralidade não vai resolver problema de conflito de interesse, justamente porque a moral acaba sendo relativa. Né? O que o texto lá sobre o Solon fala é justamente isso. Olha, precisa ter uma regra para que a sociedade não opere mais apenas de acordo com os interesses dessa elite aristocrática. Então vamos ver a última, né, que deve ser a alternativa correta, porque criação de normas coletivas diminui as desigualdades de tratamento. Ruim também, hein? Vamos ver aqui uma coisa. Dialoga com o texto, né? Porque o Solon vai criar uma norma para reduzir desigualdade e o texto 2 ele fala disso, né? Que você vai limitar o arbítrio dos poderosos. Então, sim. Né? Não quer dizer que toda lei faça isso, mas é que relaciona-se com as condições indicadas nos textos. Aí sim, alternativa E, alternativa correta, mas tome cuidado, porque não necessariamente é isso que acontece com toda a legislação. Inclusive, olha só, na questão 80 temos o exemplo de uma legislação brasileira, que é uma legislação que a gente acaba vendo que instaura um processo de desigualdade, né? Com a Lei de Terra de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ao mesmo tempo, praticamente impediu o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam liberdade. Olha lá, uma lei que institui um mecanismo de controle social, mas que acaba gerando mais desigualdade. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de reforma agrária? Não, porque reforma agrária é ampliar o acesso à terra. Expansão mercantil? Também não, porque não vai ampliar o comércio. Concentração fundiária? Sim, lei de terras estabelece uma maior concentração fundiária no Brasil. Por quê? Porque limita o acesso à terra àqueles que poderiam pagar por ela. E também, não está aqui na questão, né, mas temos que lembrar que a lei de terra reconhecia como propriedade todas as posses de terra havidas há 10 anos. Ou seja, a elite agrária brasileira do Segundo Reinado
passava a ser proprietária de uma terra que ela nunca comprou. Ela ocupava. E a partir de 1850, só por meio da compra. Tá? Então, a lei de terra tem essa característica. De desruralização da elite, não. A nossa elite continua sendo agrária até hoje, né? E mecanização da produção também não, porque isso demanda um aprimoramento tecnológico, né? Não é o foco dessa lei. Tá? Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo só sobre a lei de terras, explicando passo a passo os pormenores da lei. Porque é bem interessante, tem muita coisa derivada dela em vários vestibulares. Olha aqui a questão 81. Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra. E um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular. Bom, aqui a gente está vendo um texto sobre as eleições do pós-Estado Novo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, o primeiro pleito da redemocratização depois do Estado Novo. Né? Porque há dois queremos. O queremos dos que querem ver se continuam nas posições e o queremos popular. Afinal, o que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele. E por isso mesmo é porque ele é a moda da casa. Ou seja, Vargas é tudo, embora as ideias ali postas são extremamente contraditórias, né? O movimento político mencionado caracterizou-se por reclamar a participação das agremiações partidárias. Estão pedindo para a participação de partidos? Não, né? Até porque o texto diz bem claramente que o Vargas não é candidato de um partido, né? Um partido oculto. Né? Na verdade, vamos lá, o Eduardo Gomes era o candidato da UDN, né? União Democrática Nacional, o Dutra, né? Do PSD, né? O partido que depois também é o partido do JK, o Vargas, né? Depois, né? Ele é membro do PTB, mas ele não era candidato oficialmente à presidência, né? Nessa eleição, né? Mas, assim, havia um clamor popular para que ele fosse candidato. É que, óbvio, qual era o problema, né? O cara acaba de encerrar um período de governo autoritário de 15 anos, aí você faz uma eleição democrática, bota o cara ganha, meu, acabou, né? Acabou. É a população validando o autoritarismo, né? Então era um problema isso, né? B. Apoiar a permanência da ditadura estado-novista. O problema é que as pessoas não querem exatamente que a ditadura do Estado Novo continue. Elas querem que o Vargas continue, mas não necessariamente as pessoas veem Vargas como um ditador. Complicada essa formulação, né? Difícil pensar, pô, mas será que na cabeça das pessoas não era só manter como está, né? Demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. Bom, mas isso já tinha acontecido na CLT. Né? Isso não estava em discussão. Reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante. E sim, por quê? Porque havia, com o final da Segunda Guerra Mundial, um clamor por um retorno das eleições. Porque, assim, o Estado Novo se sustentou muito em torno da ideia da manutenção de um estado de sítio que vinha lá desde 1935, suposta ameaça comunista, esse tipo de coisa, né? Plano Cohen e tal. E aí depois com o estado de guerra, quer dizer, ao término da guerra, você tinha no mundo, não só no Brasil, uma certa demanda do retorno da normalidade, né? Só que o Vargas foi tirado do cargo justamente para que se pudesse realizar as eleições. Então havia realmente, né, nesse queremismo, o que esses dois queremos? Um era querer que o Vargas fizesse a transição, o outro era querer que isso fosse feito e que pudesse votar no Vargas, né? Então aqui é a alternativa D. E aí, resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. Não estamos falando de sindicatos aqui, então né, não é isso, né? Mas difícil essa questão aqui, bem difícil. A 82 fala... é o texto do Machado de Assis. Esses dias eu resolvi essa questão num outro vídeo. O Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do alferes Xavier, né, Tiradentes, né,
principal dos Inconfidentes, e colocou seus parceiros à meia ração de glória. Merecem de certo a nossa estima aqueles outros. Eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte de seus companheiros, pena que só é ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado, este tem que receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Né? Machado de Assis escrevendo na Gazeta de Notícias no ano de 1892. Bom, vamos lá, né? No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa redenção cristã à cultura cívica, veneração dos santos e radicalismo militar, apologia aos protestantes e culto ufanista, tradição messiânica e tendência regionalista, representação eclesiástica e dogmatismo ideológico. Bom, pessoal, ele no texto configura uma comparação entre Cristo e Tiradentes. E Tiradentes é um personagem que é alçado à categoria de herói com a proclamação da República em 1889. Então, o que ele está fazendo é associar a redenção cristã, o martírio de Cristo, a uma cultura cívica. Ou seja, um personagem da história política do Brasil a uma menção religiosa. Né? Então, por isso que aqui seria o item A. A, B, ele não está falando de venerar santos, não é isso. Na C, ele não está falando de protestantismo. Na D, você até pode falar da tradição messiânica, né, de associar as figuras de liderança a uma certa santidade, mas não a uma tendência regionalista, porque, embora a Inconfidência Mineira tivesse um aspecto de independência local, quando a Inconfidência entra nessa narrativa republicana do 15 de novembro de 1889, ela é modificada, e aí a Inconfidência Mineira começa a ganhar áreas de um movimento pela independência do Brasil, e não de uma região. Tá? E não pode ser uma representação eclesiástica, porque nós não estamos tratando de membros do clero. Então, não poderia ser aqui a alternativa E. Né? Então, na questão 82, a correta é a alternativa A. E aqui, na sequência, temos as duas últimas questões de história. Opa. Cadê aqui? Questão 83, passei por ela. No período anterior ao golpe militar de 64, os documentos episcopais indicavam que para os bispos, que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição de riquezas, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, suprimiria a possibilidade do proselitismo da expansão comunista entre os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31 de março de 64 foi acolhido pela Igreja. Então vamos lá. Olha a ideia. A Igreja Católica apoiou o golpe militar de 64 porque entendia que haveria um desenvolvimento capitalista no Brasil com justa distribuição de riquezas e que uma vez que você tivesse um capitalismo com justa distribuição de riqueza, não faria muito sentido a pregação comunista entre os camponeses. O que de fato faz sentido, né? Você pode reparar que países que têm um capitalismo menos desigual que o Brasil são países que nunca tiveram essa questão, né, do comunismo, do socialismo, essa briga, polarização idiota que a galera inventa. A grande questão é que o movimento instaurado pela ditadura militar em 64 não fez isso e nunca pretendeu, na verdade, fazer isso. Isso aqui é uma conversa para boi dormir, né? Vamos ver o seguinte. Em que pesem as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que, então, olha lá, o que eles entenderam, não quer dizer que é o que aconteceu. A luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Não, porque senão você ia colocar a culpa da luta de classes no liberalismo, né? Cadê? O poder oligárquico é limitado pela ação do Estado. Também não é isso, né? A doutrina cristã é beneficiada por um atraso do interior. Mas o texto não está dizendo isso, né? De que quanto mais atrasada uma sociedade, mais cristã ela é. Até porque seria uma maluquice total. B. O espaço político é dominado pelo interesse empresarial. Sim, de fato é.
Mas não é disso que o texto trata. E a manipulação ideológica é favorecida pela privação material. É o que a hierarquia da igreja acredita, que, olha só, se os homens do campo seguirem pobres, eles ficam vulneráveis ao discurso socialista. Então o que a gente faz? Se a gente tiver aqui um capitalismo de melhor distribuição de renda, a gente blinda essa população contra esta influência doutrinária. Então a ideia deles é essa, né? De que manipulação ideológica é só também direcionada contra os pobres, né? Então aqui na questão 83, alternativa E. E a última questão que nós vamos resolver também é a última questão desta prova, né? Questão de número 90, que é essa aqui, com as duas figuras, né? As duas imagens. Figura 1, recorte fotográfico de Maria Bonita, né? Esposa de Lampião, né? Companheira Lampião, década de 30, e do lado o traje da coleção da estilista Zuzu Angel, né? Que teve inclusive o filho torturado e morto, né? Pela ditadura militar, e depois ela é morta num acidente, né? Aquelas coisas que aconteciam durante a ditadura militar, né? Acidentes misteriosos, né? E aí o que a gente vê? Aqui é, obviamente, né, uma vestimenta regional, né? Ali das tradições do sertão nordestino, e aqui você tem uma releitura disso dentro de um contexto de moda, né? Então, vamos ver as alternativas aqui. Elaborada em 1969, a releitura contida na figura 2 revela aspectos de uma trajetória e obra dedicadas a. Então vamos lá. Valorização de uma representação tradicional da mulher. Bom, mas Maria Bonita não corresponde a um papel tradicional de mulher, né? Afinal, era uma mulher envolvida no cangaço. Descaracterização das referências do folclore nordestino. Bom, mas não é necessariamente uma referência de folclore e não há uma descaracterização, é visível a referência, né? C. Fusão de elementos brasileiros à moda da Europa. Só que aqui a gente não está falando de uma moda europeia, a gente está falando de uma estilista brasileira, né? Uma roupa pensada para o público brasileiro. Massificação do consumo de uma arte local. Bom, não era massificação, até porque era uma alta costura, né? Não é esse o propósito. E criação de uma estética de resistência. Sim, por quê? Porque aí você faz uma associação, né, entre a figura da Maria Bonita, do cangaço, 69, a um movimento contrário à ditadura militar, né, a uma leitura de embate, né, até por conta, né, do ocorrido com o filho. Então, aqui a questão de número 90, alternativa correta, alternativa E, né? Muito interessante esse contexto de unir essas imagens aqui, né? É bem interessante. Pessoal, então essa foi a última questão aqui da prova, tá? Então eu vou deixar aqui do lado, como tradicionalmente eu faço, o link para uma playlist com outras resoluções de exames do Enem. Aqui embaixo o link para você se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa seu like para ser notificado também quando outros vídeos subirem e até o próximo. Um abraço.